Olá! Hoje nós temos o prazer de receber a professora doutora Janaína Pascoal. Alguns de vocês já conhecem pelas atividades que ela tem como jurista, como professora de Direito no Largo São Francisco, ou seja, é uma escola onde surgem os grandes juristas desse país, em especial pela atividade que ela teve recentemente, ou melhor, já passou acho que uns 2 anos, sim, né? Né? Desde a questão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E nós vamos conversar um pouquinho com ela, que está visitando Sorocaba, exatamente sobre essa atividade dela e a questão hoje que vai ajudar a entender um pouco o aspecto jurídico no país, o que nós estamos passando. Seja bem-vindo, doutora. Eu que agradeço, uma honra estar aqui em Sorocaba. Já estou desde ontem aqui conversando com muitas pessoas, já conheci a cidade, claro, mas pude visitá-la a pé. Então fico muito feliz com o convite do Cruzeiro do Sul, com o seu convite, estar aqui é uma honra realmente. Ok, muito obrigado. Eu vou começar por uma questão muito diretamente. Tá. Eu vou usar até aqui o meu celular que eu recebi agora há pouco. Uma pergunta do Ricardo. Ele fala assim: se a doutora Janaína Pascoal conhecia a priori sobre aquele fatiamento que houve na decisão que permitiu que a ex-presidente Dilma mantivesse os direitos políticos depois disso. Já era um conhecimento? Já tinha alguma coisa? Essa pergunta é muito boa, que até me permite falar um pouco mais detalhadamente. Muita gente diz que aquilo foi fruto de um acordo, né? Se houve acordo, eu não participei dele. Sim. Né? O que eu observei ali? Mesmo porque a senhora era uma das mais veementes acusadoras ali, ou defensoras da cassação. Na véspera, o advogado da presidente, sim, que foram os nossos discursos, né? Nossas falas finais. O advogado era o ex-ministro. Isso. E eu, no final, falei com honestidade, que eu tinha feito tudo aquilo também pelos netos da ex-presidente. Porque eu tenho essa preocupação de criar um país, de construir um país para o futuro. E eu não estava mentindo. Mas o advogado da ex-presidente disse que ficou indignado com essa frase, entendeu que eu tinha sido desrespeitosa, chorou e se retirou. Disse que estava muito abalado emocionalmente e saiu. Quando ele saiu... Isso faz parte do meu show? O que é? Quando ele saiu, eu comentei com algumas pessoas que estavam ali. Alguma coisa eles estão criando. Porque eu achei essa saída estranha. Eles quem? Não sei. Ele, assim, o grupo deles, né? Digo assim, o grupo que estava contra a gente, vamos dizer. Falei, porque não é possível que um homem desse tamanho tenha ficado tão abalado com uma frase neutra. Imagina, ele ficou triste, que ele chorou e aquela coisa. Mas eu achei aquela saída estranha. Ele se retirou e colocou um outro colega mais júnior, cujo nome eu não recordo agora, para acompanhar o resto dos trabalhos. Quando volta para a sessão final, eu fui surpreendida com uma regra que o ministro Lewandowski impôs de que os advogados, tanto da acusação como da defesa, não poderiam falar naquele momento, que nós já tínhamos usado da palavra em várias fases e que a nossa participação ali seria apenas de assistir, que somente os parlamentares poderiam falar. Isso nós já estávamos na sessão no Senado. Sim, aquela sessão aberta. Ato contínuo, ele diz que teria havido essa solicitação para o fatiamento e que ele estava deferindo. Então, nós não pudemos falar, ou seja, levantar objeções para essa decisão do ministro. Chamou muito a minha atenção ali que, inclusive, pouquíssimos parlamentares falaram sobre isso, porque se o senhor recordar, eles deram 5 minutos para, se eu não estou equivocada, 5 parlamentares de cada lado. Isso. Acho que só um ousou criticar o ministro por causa dessa decisão do fatiamento, né? Depois que houve a votação, aí sim, vários parlamentares se mostraram indignados. Então eu, lá dentro, confesso que fiquei surpresa, porque eles tiveram a oportunidade de contestar o ministro, não contestaram o ministro, nós não tínhamos essa oportunidade, mas eles tiveram. Não contestaram o ministro e depois se revoltaram, né? Tanto é que a hora que eu saí, a imprensa toda veio para cima de mim perguntando se eu iria recorrer
por força do fatiamento. Certo. E eu, como uma advogada, e eu vou ser muito honesta aqui, bastante prática, né? Eu disse o seguinte e reitero. Eu fiz o pedido completo para que ela fosse, né, que ela perdesse o mandato e perdesse os direitos, né, ou seja, a possibilidade de concorrer a eleições, a sua elegibilidade. Isso. Mas o principal era que ela fosse retirada do mandato. Eu falei, eu não vou recorrer, porque eu me considero vitoriosa, e eu não vou correr o risco deles anularem essa sessão de julgamento e eu perder o que eu já tenho. Porque um pedido seu poderia causar anulação daquilo? Veja, como é que eu anulo metade? Entendeu? Se eu impugno no julgamento, eu corro o risco de anularem a sessão. Eu ouvi alguns parlamentares, inclusive o senador Cristóvão, que é um senador muito cortês, eu ouvi dizerem lá dentro o seguinte, se não separar, eu não voto pelo afastamento. Então, se separar, eu voto pelo afastamento, mas não voto pela perda dos direitos. Então, eu senti ali dentro que houve quem votasse pelo afastamento, porque houve a separação. Então, eu falei, se eu impugno nesse julgamento e se faz uma nova sessão, o que me garante que essas pessoas votarão pelo afastamento? Deixa eu entender uma coisinha aqui. Agora, na véspera, a pergunta do rapaz foi a seguinte... Sabia-se na véspera? Isso. Não sabíamos na véspera. E tem uma segunda parte, né, dessa pergunta, né, que também é bom dentro do que nós estamos falando. E se existe alguma chance dela, Dilma, ex-presidente, ser impedida de tomar posse agora, caso ela seja eleita senadora? Já tem alguns partidos impugnando, com fulcro no artigo constitucional, dizendo que não poderia ter feito aquela cisão. Já vi que houve... vai voltar um pouquinho isso? Tem muita gente já ressuscitando, trabalhando com a ideia de que se ela perder o mandato, não teria o decoro para concorrer. Então isso vai ser discutido pela Justiça Eleitoral. Né? Certo. Então, mas o que a gente tem ali, e me parece que o que aconteceu, que foi uma surpresa geral, são dois aspectos. Primeiro, a direção daquela sessão por um ministro que tinha sido escolhido pelo presidente Lula, eu acho. Eu acho que ele foi indicado pelo presidente Lula. E que tinha ligações pessoais com a própria família do presidente e alguma coisa assim já há algum tempo. Mas não tira o mérito dele enquanto ministro, uma vez que ele está lá, está atuando. Mas isso me parece que criou um viés de que era uma pessoa com uma tendência um pouco mais positiva a ser mais, achar uma abertura para aquilo. E a gente nota também que o próprio presidente da sessão na época também estavam procurando um acordo que deixasse todos os lados em paz, alguma coisa. O senador Renan, não é? Exato, Renan Calheiros. Que agora está apoiando Lula, né? Exato, mas ele nunca deixou. O Renan Calheiros tem uma característica aí de apoiar pessoas estranhas, depois que ele deixou de ser a figura do presidente Collor, do qual ele surgiu como tal, né? E que agora está lá, inclusive, acho que respondendo a alguns processos também, alguma coisa, Lava Jato, alguma coisa assim. Mas o ponto foi uma solução meio jabuticaba, made in Brasil, alguma coisa assim? Olha, como é que eu vou tentar fazer, reitero, eu solicitei tudo, né, com fulcro na Constituição Federal. E entendo que pela gravidade dos crimes, ela deveria ter perdido os direitos. Entretanto, tentando fazer uma análise aqui... sem má fé, né? Uma análise defensiva. Em vários momentos houve uma analogia com o procedimento do Tribunal do Júri. Se nós pegarmos aquele julgamento do Supremo que criou o rito do processo de impeachment, o que eu já acho um tanto quanto inadequado, porque a lei é clara, mas o Supremo refez o rito, trazendo mais oportunidades de defesa para presidente. Ou seja, o Supremo acrescentou garantias a ex-presidente. Em todos os momentos, o Supremo faz uma analogia com o Tribunal do Júri. E no Tribunal do Júri, quando da apresentação dos quesitos, existe esse desdobramento, existe essa cisão. Então, pensando com um pensamento assim positivo, né? O ministro pode ter se inspirado no procedimento do júri, né? E ter decidido fazer essa cisão dos quesitos, esse desdobramento. Né? Então,
Pode ter havido um acordo? Eu não tenho como dizer que não houve. Tenho como dizer e digo que não participei dele. Certo. Agora, é possível... Não, aqui não há nenhuma menção quanto a isso, por favor. Nenhuma inferência. Mas o senhor não tem ideia do que eu passei na inferência. época. Não, mas é importante, porque assim, na época, teve quem me escrevesse dizendo que eu era uma petista disfarçada. Que ali tinha ficado claro que eu teria que ter gritado, né? E eu fui obrigada a explicar. Mais do que a senhora já gritou. Ah, Jesus! Tá certo. Então eu tive que explicar para as pessoas. E desculpe a expressão, mas a senhora realmente se expressou veementemente. É porque tinha momentos que só gritando, entendeu? E aí eu expliquei para as pessoas que era ali um procedimento jurídico e eu não poderia desrespeitar o ministro-presidente e dizer, agora eu vou falar quando ele não me concede a palavra, né? Então, assim, mas muitas pessoas ali me acusaram de ser petista. Eu falei, gente, depois de tudo que eu fiz, como é que eu sou petista? Né? Eu acredito que tem algumas classificações que são incompatíveis com a história da pessoa. Sim, né? Sim. Falando em questão de história, vamos pegar um pouquinho da sua história. Pois não. A senhora formou-se na Faculdade de São Francisco, em Direito. Eu entrei com 17 anos, me formei com 22 para 23. Sou da turma de 96. Sim, e daí imediatamente começou a ser professora assistente. Não, eu entrei no mestrado, né? E como eu estava com uma tese muito original, eu converti o mestrado em doutoramento. Sim. E tem um programa lá na faculdade que chama o Programa de Auxílio ao Ensino. Sim. Então, aqueles alunos que gostam da docência, eles já podem se inscrever e mesmo antes de terminar, né, o doutoramento, eles já podem dar aula. Sim, sim. Então, em 97, eu já estava dando aula. Ah, já estava dando aula. Mas aí, no início, nesse programa de auxílio ao ensino. Quem era o professor da cadeira? Eu dei aula com 2 professores, com 3. Eu dei aula com o professor Reale Júnior. Sim. Que foi meu orientador no doutoramento. Eu dei aula com o professor Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que hoje é procurador da Justiça. Depois eu dei aula com o professor Antônio Chaves Camargo, já falecido, saudoso professor. Qual outro professor que eu auxiliei? Eu gostava muito, sabe? Então eu tinha várias turmas. E foi com o professor Reale Júnior que a senhora depois... Eu fiz o doutoramento com ele e depois fez a famosa... aparição dos 3, o Dr. Hélio Bicudo, a senhora e o Dr. Miguel Reale, que daí fizeram aquela tese, né, de que a presidente deveria ser empichada, alguma coisa assim, o impeachment seria então, assim, dela, impedida, vamos dizer. Foi em 2003, aí eu prestei concurso para ser professora, e desde então eu sou professora concursada, certo, né? Ou seja, oficial, tudo. E de que cátedra? Penal. Ah, penal, não é institucional, não é direito penal. Agora, a minha tese, as minhas teses são sempre teses que avaliam o direito penal à luz da Constituição. Da Constituição, então, minha primeira tese é Constituição e Direito Penal, entendeu? Então, essa veia constitucional sempre esteve presente. Eu falei institucional, não é institucional, é constitucional, que era perdoar. Não, que isso. Então foi o seguinte, na verdade, o professor Miguel, ele entra num segundo momento, né? Eu fiz a denúncia, a princípio, em conjunto com o Dr. Hélio Bicudo. Sim. Que foi uma criatura, né, que eu considero que Deus colocou no meu caminho. Porque é interessante isso. Eu conhecia... Eles já estavam com quantos anos? 80 e... Não, o professor Dr. Hélio estava com 93 anos. Já estava com 93 anos? Sim. E uma lucidez. Ele faleceu tem 2, 3 meses. Isso. Ele faleceu, ele só perdeu um pouquinho da lucidez 1 mês antes de falecer. Nossa. Aliás, uma situação muito parecida com a da minha avó, que faleceu também, infelizmente, faz pouco tempo. Também, com 95 anos, só perdeu a lucidez coisa de 1 mês antes de falecer. Uma bênção, né? Sim, lógico. E eu não conhecia Dr. Hélio, eu convivi com o professor Miguel por muitos anos, mas Dr. Hélio eu conheci 1 mês antes da gente fazer o pedido. Só para lembrar um pouquinho sobre o professor Hélio Bicudo, 2 características dele. Ele era um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, lá atrás, e antes disso, durante a época do regime militar,
ele foi um dos promotores que combateu o Esquadrão da Morte. Sim, não foi sim. isso? Que era uma organização paramilitar que existia em São Paulo, basicamente em São Paulo, mas atuava em outras áreas, e ele foi um daqueles que veio a público e combateu veementemente isso. E foi interessante que ele me deu o livro dele de memórias, Sim. e nesse ínter eu li o livro dele, e eu percebi que nós éramos muito parecidos, né? Porque ele comprou brigas que eu também compraria. Então ele foi promotor em várias cidades. Sim. Por todas as cidades em que Mas a senhora não é promotora? Não. Tá. Em todas as cidades porque ele passou, ele comprou briga. Sim. Todas as brigas que ele comprou, eu compraria. Né? Então ele arrumou briga com a clínica de aborto clandestina que tinha numa cidade, ele comprou briga com o pessoal que explorava sexualmente moças, ele comprou brigas assim que não tinham a visibilidade, né? Que as outras brigas que ele comprou, mas que ele estava sempre presente para proteger o vulnerável. E trazendo rapidamente aos dias de que a senhora conviveu com ele, como foi a preparação dessa tese que vocês apresentaram? Como é que foi isso? Quanto tempo de preparação naquilo? Veja, eu vinha colecionando coisas, já não era não foi daquela época. Sim. Né? Eu nunca gostei do PT. Eu sempre achei o PT um partido totalitarista. Sempre me incomodou muito essa coisa de ou você concorda ou você é inimigo. Né? Não gosto disso, não acho isso bom. O maniqueísmo é meio estranho, né? E eu convivo muito com petistas. Sim. E eu procuro tratar todo mundo com muito carinho, tudo, mas é muito difícil, porque ou você compra o pacote fechado, ou eles não te aceitam, né? E eu comecei a observar um movimento estranho no nosso país por causa desse alinhamento com a Venezuela, com a Bolívia. E passei a colecionar mesmo as notícias de jornal que falavam de dinheiro para um lugar, dinheiro para o outro. E a coisa aquela moça que é uma blogueira venezuelana, Ione, que é... Sim. Agora eu sou ruim para nome, Ione alguma coisa. Era venezuelana ou cubana? Cubana. Ela veio Brasil, dar uma palestra no Estadão. Isso. Eu liguei no Estadão, eu falei, arruma um lugar. Não, tá lotado, não sei o quê. Eu falei, um lugarzinho. Eles me colocaram para sentar, acho que não era nem na cadeira. Tá. E ela começou a falar, né, que pedindo apoio, governo Dilma, porque a gente está ali numa ditadura, tal. Ela falou, mas eu gostaria de agradecer o governo Dilma por ter dado dinheiro para fazer o Porto de Mariel, né? O Porto de Mariel é Cuba, né? Sim, sim. Eu falei, mas que dinheiro é esse? É BNDES, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, mas peraí. Aí a moça levantou, foi no banheiro, eu fui atrás. Falei, eu queria entender essa história desse porto, que eu não vi imprensa nenhuma falando disso aqui. E aí ela explicou. Eu falei, mas se eles estão mandando dinheiro nosso para fazer obra em ditadura? Aí eu comecei a pesquisar, entendeu? Então, assim, eu já vinha montando uma documentação há um tempo, né? Eu sempre... muito embora muitos juristas digam que o impeachment era uma peça de museu, eu sempre vi o impeachment como um instrumento de cidadania. Sim. Então eu reli o livro do Brossat, que eu tinha lido na época de aluna, mas eu já estava com isso na cabeça. Eu reli o livro do Brossat. Então eu já tinha um material. Né? Não foi uma coisa assim, vamos fazer agora. Né? Tanto é que antes de procurar o Dr. Hélio, eu conversei com outros juristas, inclusive o professor Miguel Reale Júnior. Sim. Que num primeiro momento não concordava. Achava que não era caso de impeachment, que poderia ter uma representação por um crime comum. Então, assim, eu já vinha colecionando. Quando um colega de faculdade, que era amigo comum do Dr. Hélio, me apresentou, eu levei para ele uma minuta, já da nossa denúncia. Eu deixei com ele como fiz com vários outros. Só que todos os outros leram e me telefonaram e disseram, olha, eu concordo com você. O professor Miguel não concordava, os outros concordaram. Sim. Mas eu não vou expor meu escritório, Sim. Eu não vou expor minha família, eu tenho um caso que não pode ser prejudicado. Então eu ouvi de tudo. Sim. Aí quando eu fui levar para o Dr. Hélio, eu estava já descrente. Eu falei, olha, o senhor leia sem compromisso e tal, mas eu gostei muito dele, sabe? Eu senti... Ele falou para mim assim, nossa, minha filha, como é que alguém não me procurou para isso antes? Eu estava aqui esperando alguém me procurar. Isso com que idade dele? Não, 93. Então, daí aos 93 anos. 93. Que beleza. Ele ainda estava indo ao escritório? Não, na casa dele. Na casa dele. Tá bom, ele, okay. A esposa dele tá certo. E uma senhora que cuidava da esposa dele. Nós vamos precisar
concluir, porque dentro de poucos minutos a gente encerra. Que pena. Mas... é que também eu falo muito. Tá, mas procure, por favor, encerrar, que é muito interessante o que a senhora está contando. Então, aí eu deixei com ele a minuta, já achando que ele não deu 24 horas, ele me ligou no escritório. Janaína, Hélio Bicudo. Ele era muito firme. Né? Eu falei, pois não, doutor, vamos fazer. Eu não acreditei. Eu falei, o senhor tem certeza? Aí ele falou, tenho. Eu falei, o senhor leu, o senhor concordou? Sim. Eu falei, o senhor quer mudar alguma coisa? Aí ele sugeriu algumas coisas. Mas aí me deu um pânico. Porque eu falei, é um senhor de 93 anos, eu não posso, sem pedir autorização de um filho. Eu falei, o senhor tem algum parente com quem eu possa conversar? O senhor está impedido? É uma situação difícil. Aí ele me deu o telefone da filha, que morava em Brasília, Maria Lúcia Bicudo. Sim. Eu falei, essa mulher vai falar que eu sou doida, né? Eu falei, olha, dona Maria Lúcia, me apresentei, mandei por e-mail para ela a minuta, falei do que o pai dela tinha sugerido e tal. Eu falei, a situação é a seguinte, seu pai é um senhor de 93 anos. Ele me disse que quer fazer. Agora, sem a autorização da senhora, como é que eu faço? Ela começou a rir e falou assim, Janaína, você não conhece meu pai. Eu falei, por quê? Ela falou, porque se meu pai quer fazer uma coisa, não tem quem segure. Eu não posso autorizar. A decisão que eu tenho que tomar é se eu apoio ou não apoio. E eu já decidi que eu vou apoiar. Então a conversa foi assim. Aí ela, que é uma mulher muito culta, várias faculdades e tal, ela falou, olha, eu gostaria muito de colaborar com esse texto, me mandou um texto, né? Nós incluímos o texto na peça. Aí eu peguei a peça, mandei para um promotor de justiça, para alguns advogados, para um psicólogo, para um padre. Eu mandei para umas... O padre para benzer a história. Não, para ele dar opinião. Tô brincando. Não, mas assim, eu mandei assim para umas 15 pessoas em quem eu confiava, né? Para que elas lessem e fossem muito duras nas críticas. Né? Mas por que esse público? Para ter uma compreensão da peça? Porque seria isso? Eu tinha medo do meu subjetivismo estar falando mais alto, entendeu? Eu acho que um processo desse é um processo de uma responsabilidade que não pode ser tratado como algo seu, tem que ser tratado como algo de uma nação. Certo. Então eu peguei pessoas com qualificação, com sensibilidade e pessoas distanciadas politicamente. Eu não queria ouvir pessoas que já concordassem comigo, né? E foi unânime, sabe? Foi unânime, né? Bom, o resultado disso foi que foi um momento marcante na história brasileira. Eu gostaria de chegar hoje. Pois não. Né? Hoje nós estamos vivendo um clima de eleição, onde a gente sente um radicalismo de partes a partes, e recentemente a senhora foi considerada para ser vice-presidente de um partido que também tem estado um pouco mais num extremo, em contraste quase em oposição ao grupo do PT. A senhora está nesse espectro político hoje? Olha, eu sou uma pessoa que... Assim, qual tem sido a minha luta, né? Para que as pessoas sejam livres. Né? Então, assim, se pega os meus alunos aleatoriamente, todos eles, sejam de esquerda, de direita, partidários, eles vão dizer, a professora é democrática. Eu sou. Então, eu não gosto de ter imposição de pacote fechado. De eu chegar aqui e dizer assim, ó, você tem que concordar comigo na questão da droga, do aborto, da militarização da polícia, da reforma agrária, qualquer coisa. Eu acho que as pessoas, elas têm direito a raciocinarem, refletirem, trazerem as suas próprias histórias para suas conclusões, entendeu? É por isso que eu luto, foi por isso que eu fiz esse impeachment, além dos crimes todos, eu tinha muito medo do totalitarismo petista, aliás, eu tenho. Porque quem achar que o PT acabou, tá muito enganado, a gente tem que estar sempre alerta com eles, porque eles são muito bons no mal, né? Então, assim, tem que estar bem alerta. Agora, eu não quero virar os sinais, entendeu? Eu não quero que um grupo que seja anti-PT me imponha um pacote fechado. Por isso eu fiz questão de ir à convenção, né, convidada como vice, e expor publicamente o que eu sou. Né? Aquele discurso, considero que foi um discurso muito importante, porque me parece que o Brasil precisava daquela mensagem, né? Uma mensagem de união, uma mensagem de ponderação, uma mensagem de democracia. Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas não gostaram. Né? Mas eu prefiro correr o risco de desagradar
a mentir. Não, isso é, ainda mais a senhora que tem esse passado recente na história e a projeção que a senhora tem. Nós estamos concluindo. Que pena. Infelizmente, nós temos um tempo limitado e como o nosso conversa com o pessoal da web, principalmente o nosso visitante e o nosso internauta, as mensagens são um pouquinho menores, embora o assunto aqui renda muito. Eu gostaria de que a gente tivesse bem mais tempo. Mas eu deixo para a senhora as palavras finais. Bom, então se eu puder pedir, né, assim, aqui estamos falando para Sorocaba, de Sorocaba, mas na verdade é para o mundo, né? Porque o que está na internet. Isso. Então eu peço ponderação para as pessoas. Eu peço para que quando elas forem expor uma opinião, né, que elas entendam que o outro pode não estar preparado para concordar, até para compreender aquela mensagem. Então é um exercício de autoridade, alteridade, não de autoridade, alteridade, que a gente tem que estar fazendo 25 horas por dia, né? Eu falo uma coisa, o outro reage mal. Antes de eu combater, de eu ofender, de eu também reagir, né? Overreact. Sim, sim. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, né? O que foi na minha frase que foi mal compreendido? Por que aquela pessoa reagiu daquela forma, né? Eu acho que a gente está precisando desse exercício. Nós não podemos correr o risco de fazer igual esse povo que estava aí, né? Nós queremos realmente algo diferente. Nós queremos que as crianças se sintam livres para estudar, para poder defender as suas ideias, para poder mudar de ideia. O maior direito que o ser humano tem é o direito à mudança. Tá certo. Não é? Okay. Não é? Então é isso. Eu acho que a ponderação... estamos aí num momento eleitoral, sempre fica acirrado, né? Os ânimos ficam acirrados. Então, assim, fazer essa reflexão, pedir serenidade, porque eu acho que a melhor qualidade, já ensinava Bobbio, né? É a serenidade. Então, essa aqui é a minha mensagem. Agradeço muito esse espaço. Fiquei muito feliz. Obrigada, Sorocaba. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.